Muito bem. Então, esse assunto, né, literatura imaginário, é um assunto que, embora seja um pouco falado, ele não é muito relacionado, comumente, né, com os objetivos centrais da educação. E é isso que eu queria começar, refletindo um pouco com vocês, né? Quais são os objetivos que a nossa educação moderna, né, a educação que a gente vê aí na maioria dos estabelecimentos, no próprio governo, quais são os principais objetivos que essa educação tem para os alunos, né, para aqueles que ingressam. E aí a gente tem aí 6 objetivos principais que a gente vê. Se a gente perguntar para as pessoas, se a gente for perguntar nas empresas, no mercado de trabalho, o que que a gente busca num aluno bem formado? E são essas características, tá? Comunicação efetiva, trabalho em equipe, adaptabilidade, pensamento crítico, solução de problemas e liderança com resiliência. Então, olha só, essas habilidades, essas características, eu acredito que todos nós, né, gostaríamos de ter essas habilidades, essas características, são muito cobiçadas no mercado de trabalho, mas quando a gente vai para a realidade, quando a gente chega lá no mercado de trabalho ou em qualquer ambiente, a gente vai ver se de fato as pessoas que estão sendo formadas por esse sistema educacional da pedagogia moderna, elas estão desenvolvendo essas habilidades? Não estão, né? Quando a gente chega lá, na realidade, na vida prática, a gente tem pessoas que não sabem se comunicar, porque não sabem ouvir o outro, né? A gente tem pessoas que querem o tempo todo falar a sua opinião, falar o que pensam, se expressar, né? Mas não ouvir, não se comunicar bem. Então, isso acontece porque na educação moderna a gente fala o tempo todo para o aluno que ele é o protagonista e que é muito importante, a coisa mais importante não é dominar sobre conteúdos, não é produzir algo significativo, mas sim se expressar. E a gente coloca muito enfoque nisso dentro da educação moderna. E aí a gente acaba atrapalhando um dos principais objetivos que a gente tinha. Outro objetivo, que seria o trabalho em equipe, a gente também acaba sendo contraproducente dentro da educação moderna, porque ao invés de trabalhar em equipe, todo mundo quer ser protagonista, todo mundo quer se sobressair dos demais, né? Então a gente tem uma competição muito grande, a gente tem puxando o tapete do outro toda hora, né? Sendo egoístas, cobiçosos. A gente tem também pessoas que não têm adaptabilidade, que não trabalham bem em equipe, que não conseguem mudar de ambiente ou que não conseguem enfrentar emoções negativas, porque simplesmente a psicologia moderna ensinou os nossos alunos que qualquer frustração ou sentimento negativo deve ser evitado. A gente tem aí a psicologia positiva, né? Dizendo o tempo todo que a gente não pode falar não para os nossos filhos, para os nossos alunos, e aí a gente está prejudicando esse processo todo de formação. Mesma coisa, o pensamento crítico, né? Ah, não, queremos formar pessoas com pensamento crítico, mas o pensamento que não tem nenhuma base, que não tem nada para se apoiar, que não tem um bom fundamento, não pode criticar nada, porque só parte da sua própria opinião. E aí a gente não tem essa visão do todo, a gente não prioriza, não valoriza, na verdade, a tradição, né? Tudo é sobre desconstruir e construir não é importante, o importante é desconstruir. Então a gente tem muito essa questão da problematização, de líderes mesquinhos que não sabem tomar decisões, que não sabem solucionar problemas, não temos resiliência porque não temos visão de propósito, né? Então, essas 6 habilidades que eu mencionei para vocês, essas 6 características, né? Comunicação efetiva, pensamento crítico, solução de problemas, trabalho em equipe, adaptabilidade e tudo mais, que objetivos a gente tinha, né? Todos esses objetivos que a gente tinha não estão sendo atingidos pela educação moderna. Por quê? Porque o nosso processo ele é falido desde a sua essência, desde os seus pressupostos. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande de construir uma sociedade
que seja mais justa ou que tenha um fundamento sólido, justamente por isso, né? Uma primeira menção que eu quero fazer aqui é um dos nossos grandes mestres, né, o C.S. Lewis, nesse livro aqui, Abolição do Homem, que é um dos nossas bases da educação clássica, né? Ele menciona essa frase, ele diz assim: "Estamos fazendo homens sem peito e esperando deles virtude e empreendimento", né? O que que isso significa? Que a nossa educação ela é totalmente vazia em relação a virtudes, em relação a olhar para o coração, em relação a trabalhar aquilo que é de fato importante, né? Mas na hora de chegar na vida, no mundo real, no mercado de trabalho, na sociedade, a gente quer que as pessoas tenham essas habilidades, essas virtudes, mas a gente não tem um processo de formação, um projeto educacional como sociedade que supre essa demanda, né? Então, o que acaba acontecendo é isso, a gente acaba sendo injustos, né? Por formar pessoas sem peito, homens sem peito, sem coragem, sem bravura, sem honra, né? E esperar deles todas essas coisas, porque o nosso projeto educacional não tem como formar dessa maneira. E aí, qual é a nossa provocação, né, com esse tema da formação do imaginário é justamente isso, né? A gente quer sugerir que a formação do imaginário e a literatura, elas são os elementos-chave para solucionar esse problema, né? Então, numa outra obra do Lewis, né, As Crônicas de Nárnia, em um dos volumes, né, que é A Viagem do Peregrino da Alvorada, o C.S. Lewis está mencionando a história do Eustáquio, né, que estava lá numa ilha desconhecida dentro das terras lá de Nárnia, e lá ele se depara com a toca de um dragão. Só que ele não era alguém que tinha o hábito de ler, ele não sabia nada sobre dragões, né? Olha só o que o C.S. Lewis fala, né? Eustáquio não sabia o que encontraria na toca de dragões, porque tinha lido apenas os livros sobre exportações, importações, política e escoamento de água, mas era fraco em questão de dragões. Então ele sugere o seguinte: olha, esse Eustáquio, que era um garoto muito bem formado dentro da pedagogia moderna, né? Ele não tinha um conhecimento nenhum sobre o mundo, né, do imaginário, sobre essas obras, sobre dragões, criaturas fantásticas. E isso fez com que, quando ele entrasse ali naquele universo, quando ele estivesse dentro da toca de um dragão, ele nem mesmo sabia que ele estava correndo algum perigo. E qual que é a consequência disso, né? Depois que ele começa a ver todos aqueles tesouros na toca do dragão, começa a cobiçar aquele ouro e toda aquela riqueza, essa cobiça ela ganha o coração dele, ela domina o coração dele e ele acaba dormindo em cima de uma pilha de tesouros. E aí quando ele acorda, ele se transformou no dragão, né? Porque aquele tesouro era amaldiçoado. Então, é a mesma coisa, né, que a gente vê acontecendo com a nossa educação hoje, de maneira mais geral. É uma metáfora, né, do que está acontecendo hoje. Porque a gente está muito preocupado em criar as nossas crianças bem academicamente, né? Que seria esses livros sobre exportações, importações, política, escoamento de água. Mas a gente deixa de lado os elementos eternos, aquelas coisas que formam o caráter dos nossos filhos, as virtudes, né? A gente deixa de lado o imaginário. E aí, a nossa educação moderna, ela é super saturada de cinismo, de ceticismo. A gente só parte do pressuposto de que uma coisa vale a pena eu aprender, vale a pena eu me dedicar para saber, se tiver algum uso prático e, de preferência, um benefício econômico, né? Porque se eu não for usar para nada, se não for me trazer nenhum benefício, se eu não puder dominar sobre isso e me utilizar disso, né, como um tesouro, né,
então não vale de nada, né? Então a gente vê, inclusive, isso na postura dos alunos, né? Eles entram e começam a perguntar nas aulas: para que que eu vou usar isso? Para que que eu vou estudar isso? E até mesmo pensando na literatura, né, nos clássicos e tudo mais, muitas vezes até cristãos, né, dizendo assim: para que que eu vou ler esses livros, gente? Não precisa ler isso tudo. Ou melhor não falar sobre essas coisas, porque tem feiticeiros, tem fadas, né, no mundo fantástico e tudo mais. O crente não deve se misturar com essas coisas. Gente, isso é um pensamento muito cínico e cético, né? E por que eu tô dizendo que esse pensamento é muito cínico e cético, né? Eu tô dizendo isso porque a vida espiritual, tem muito mais a ver com esses elementos eternos e esses elementos de virtude da nossa vida que estão ligados ao nosso imaginário do que com as coisas materiais, aquelas coisas que a gente consegue ver. Para falar sobre isso, queria mencionar o Douglas Wilson, né, nesse livro aqui, Futuros Homens, muito bom esse livro também. Não menciona só a educação clássica, fala sobre vários elementos da formação de homens, né, de meninos. Em um dos capítulos, ele vai falar o seguinte, exatamente sobre essa questão do Eustáquio, né? Que eu mencionei, esse episódio do Lewis. A ironia aqui é que a Bíblia, a fonte de toda a verdade, tem muito a dizer sobre dragões e gigantes e pouco sobre escoamento e exportações. Como Eustáquio, não reconhecemos aquilo que está à nossa volta porque estamos lendo os tipos errados de livros, e isso nos faz também ler a Bíblia de um modo errado. E ele continua. Histórias desse tipo não são permitidas pelas escrituras, são exigidas. A Bíblia não pode ser lida corretamente sem criar um profundo impulso por contar histórias que carreguem a verdade bíblica sobre o tipo de guerra que se estende através das eras. O Evangelho é a história de uma batalha contra dragões. Então, isso foi o Douglas Wilson que falou nesse livrinho aqui, Futuros Homens, super indico também a leitura dele maravilhosa. E o que ele quer dizer com ler a Bíblia do modo errado, né? Ora, é só a gente pensar um pouquinho nos usos que a gente tem feito da Bíblia, né? A Bíblia, ela é muitas vezes mencionado, né, que ela é um manual de instruções para a vida, né? Não é que a Bíblia não tenha instruções para a nossa vida, claro que tem, tá cheio de instruções, né? Mas esse não é o propósito pelo qual a Bíblia foi escrita, né? Se a gente for usar a Bíblia dessa maneira pragmática, cínica, cética, a gente vai ficar segmentando a Bíblia apenas para o nosso próprio uso. Então eu quero que Deus me responda o que, que eu tenho que fazer agora, né? E aí eu abro a Bíblia lá, um versículo, eu quero que me diga agora o que, que eu tenho que fazer, né? Como se fosse uma lâmpada mágica ou algo assim, né? Ou mesmo quando a gente somente utiliza a Bíblia com aquelas chaves, né? Ah, não, eu quero um remédio para ansiedade, então deixa eu lá ver o versículo da ansiedade, o versículo do medo, né? Índices e tópicos que podem ser consultados como remédios, né? Não é que a Bíblia não tenha versículos que podem ser usados para ansiedade, para o medo. Tem muitos versículos, a gente deve memorizar esses versículos e utilizá-los na luta contra o nosso pecado. Mas a Bíblia não foi criada, não foi escrita com o propósito de ser um manual ou um índice de tópicos. A Bíblia, ela é uma narrativa. A Bíblia é uma história de amor verdadeiro. O autor da obra, né, o próprio Deus, ele não estava escrevendo simplesmente para explicar para a gente como a gente tem que lidar com os nossos problemas. Os nossos problemas não são o ponto central das Escrituras. O ponto central das Escrituras é o próprio Deus se revelando a nós, revelando seu caráter, revelando tudo que ele já fez, a sua obra, e contando uma história de amor, de como ele resgata os pecadores, né? Então a obra, a Bíblia, né, a obra do autor, não é sobre nós, é sobre Deus, é sobre Jesus, né? E quando a gente
fica distorcendo esse uso, utilizando a Bíblia como se ela fosse escrita especificamente para nós, e esse fosse o único objetivo, né? A gente deixa Deus de lado nisso tudo e utiliza ela de maneira pragmática, né? De modo pragmático, como a gente vem falando aí dos próprios conteúdos, né? Dentro do pensamento moderno. Então, todo esse conhecimento que Deus nos revela, ele não existe para nos servir, né? A gente não tem um Deus que existe para nos servir. Ao contrário, nós conhecemos a Deus e cada vez que a gente conhece mais a Deus, nós somos chamados a servi-lo, né? Nós somos chamados a imitá-lo. Nós somos chamados a sermos transformados, porque a Bíblia é a revelação do próprio Deus. Então, ler histórias que falam sobre forças maiores que as nossas, né? Ou que as batalhas que a gente luta no nosso dia a dia, essas histórias, elas ajudam a gente a, a ter um coração humilde, a ter um coração deslumbrado, a amar conhecer mais, amar o conhecimento e não simplesmente desejar se apossar do conhecimento para ter alguma coisa, para receber algo em troca, para o benefício próprio, mas a ideia de cultivar o conhecimento para a glória de Deus. Então, é tudo isso que o Douglas Wilson está falando quando ele faz essa frase, né, que eu mencionei para vocês agora do final. Essas histórias não são apenas permitidas pelas escrituras, elas são exigidas, né? Ou seja, não tem como a gente criar alunos, pessoas que leem corretamente a Bíblia, se esses alunos não estiverem lendo também corretamente os clássicos, as narrativas, histórias fantásticas, não tem como, né? Isso que ele está querendo dizer aqui. Então, alimentar e nutrir essa imaginação é priorizar o que realmente importa, né? Igual a gente tem aquele livro do Pequeno Príncipe, né? Que fala que o essencial é invisível aos olhos. É exatamente isso, né? O essencial, aquilo que é mais importante na formação humana, não é algo que dá para ser elencado num livro sobre exportações e importações. Então, por que que a gente vai priorizar dentro da nossa educação, dentro do nosso projeto educacional, somente isso, somente conhecimento acadêmico, né? Então, o nosso Deus, ele não nos chama simplesmente para viver com base naquilo que a gente vê, mas com base sim naquilo que a gente não vê, né? No que é invisível aos olhos. Tem um versículo, né, que eu trouxe aqui, quem está acompanhando no YouTube, mais uma dica aí, quem chegou depois. Se você não está acompanhando pelo YouTube, essa live está lá no YouTube, nosso canal da Classical Press, e lá a gente tem slides também, tá bom? Então, se você quiser, vai para lá para acompanhar. O versículo é Hebreus 11, 5 e 6, tá bom? Lá ele diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E depois, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, né? Então, o que que a gente vê aí nesse texto? Que a nossa vida espiritual, a vida que Deus nos chama a viver, né, a batalha espiritual que a gente trava contra o pecado, contra o nosso inimigo, né, tudo isso, a esperança da vida eterna, o próprio Deus, né, não são materiais no sentido da gente conseguir tocar, eles fazem parte de um mundo, né, que a gente não consegue ver, que vai além do que os nossos olhos enxergam, que vai além do que a gente consegue tocar, que não é material, mas é muito mais real do que a realidade que a gente tem aqui, que a gente vê, né? Porque a gente não vive somente com base naquilo que os nossos olhos enxergam, mas a gente sabe que tem uma realidade muito além do que os nossos olhos enxergam. Então, isso tudo que a gente viu, né, essa perspectiva do eterno, das virtudes e tudo mais, está extremamente relacionada com o nosso imaginário, com o cultivo do nosso imaginário. Porque a imaginação, ela não é simplesmente
uma fábrica de mentiras ou um lugar da minha mente onde eu crio coisas que não existem. Pelo contrário, o imaginário, ele é aquele sentido, né? Como a gente tem os 5 sentidos, né? Então, a visão, o olfato e tudo mais, o paladar, a gente tem também o imaginário. Para quê? Para que a gente consiga enxergar as coisas que não se veem, para que a gente consiga chegar até uma realidade, né? Entender sobre uma realidade que a gente não consegue ver e tocar, né? Então, o imaginário, ele está sendo deslocado, né, hoje na nossa visão moderna do que realmente ele é. Ele está sendo colocado simplesmente como uma função do nosso cérebro, uma habilidade de criar coisas, de imaginar, mas não é só isso. Imaginar é muito além disso. Então é muito importante a gente entender essa perspectiva do imaginário que a educação clássica traz para gente, tá bom? E para isso eu trouxe também uma outra referência aqui, um outro livrinho, que é. Livrinho não, esse é livrão, né? Grosso. A Tradição das Artes Liberais, esse aqui muito bom também, do Jane Clark, né? Foi traduzido recentemente, da editora Kirion. É muito bom esse livro sobre educação clássica, né? Ele resume bem muitos pontos. E em um dos capítulos, lá no finzinho, né, ele falando sobre essa questão do imaginário, da memória, da leitura, ele vai dizer o seguinte: esclarecida e organizada pelo estudo da linguagem, a memória amadurece e se torna o poder da imaginação. Ao longo do tempo, uma atenção perseverante ao que é verdadeiro e real origina a assombrosa habilidade de imaginar o que é verdadeiramente possível. Assim, descobrimos que a incapacidade moderna de ler com profundidade vem a ser uma deficiência de imaginação. Então, muitos elementos aqui nesse trecho, quero só trazer alguns para vocês compreenderem. Então, olha só que interessante, ele está aliando, eles, né, os dois autores, estão aliando o imaginário, a imaginação, à leitura, a uma boa leitura, mas também a uma boa memória, né? E aqui memória não no sentido de função cerebral da memória, né? Não é que você vai jogar aqueles joguinhos de memória e tudo mais, e isso vai alimentar a sua memória, mas aqui memória no sentido também da educação clássica, né? Que tem até um princípio, né, da educação clássica, que é a repetição é a mãe da memória, né? Repetitio mater memoriae. Meu latim não é muito bom, mas é isso que significa, né? A repetição é mãe da memória. Então, essa ideia de repetir, né? De revisitar, né? Repetere, né? Do latim é revisitar, visitar novamente e novamente para um conteúdo, para um livro, para um texto, né? Visitar e visitar novamente. Então, repetir, revisitar, isso alimenta a nossa memória. E a memória não é simplesmente um local onde eu armazeno informações, mas é de fato o conteúdo que eu me apropriei, que ele faz parte de mim. Quando a gente pensa, por exemplo, dentro das escrituras, né, na ideia de guardar a palavra de Deus no nosso coração, na ideia de ter isso selado, né, na nossa fronte, tudo mais, ter as palavras de Deus, né, em tudo isso, que ela faça parte do nosso dia a dia, que a gente repita ela andando pelo caminho, ao sentar, ao levantar. A gente tem muitas, muitas e muitas repetições na Bíblia sobre a importância, né, de memorizar e de repetir a palavra de Deus, né? Meditar na palavra de Deus. E isso é a maneira pela qual a palavra de Deus se torna quem nós somos, né? Como a gente é transformado pelo Espírito. A gente não é transformado pelo Espírito simplesmente por osmose, né? A gente é transformado pelo Espírito conforme a gente lê um texto, conforme a gente volta para esse texto, lê novamente, pensa sobre esse texto, revisita ele amanhã. Quando a gente tenta memorizar ele, fica repetindo, coloca ele num papelzinho, cola no espelho do nosso banheiro. E aí, conforme você vai lendo e repetindo aquele texto e revisitando aquele texto, você também vai lembrar daquele texto num momento de aflição, num momento de provação. E vai poder
se utilizar daquele texto para vencer a tentação. Então você vai ver que aquele texto começou a fazer parte de quem você é. E é isso que significa memória dentro da perspectiva clássica, né? É a gente se apropriar de algo e saber aquilo de todo o nosso coração, né? Daí que vem a palavra decorar, né? Saber de coração. Então, não é essa ideia moderna, né, de decoreba, no sentido de engolir conteúdos e vomitar numa prova e nada ficou dentro de mim, né? Não é isso que significa memória, né, dentro da educação clássica. Ao contrário, a memória, ela é esse ir de novo e revisitar aquilo até aquilo se transformar em quem você é, fazer parte de quem você é, do seu coração, né? Então, olha só que interessante, voltando lá para o nosso livro, para o trecho que eu li, tá bom? Esclarecida e organizada pelo estudo da linguagem, a memória amadurece e se torna o poder da imaginação. Então, o que ele está falando? Que se a gente organizar a linguagem, se a gente conseguir fazer uma leitura profunda disso, a nossa memória, né, aquilo que a gente sabe de coração, ela vai amadurecer e ela vai se transformar no poder da imaginação. Ao longo do tempo, uma atenção perseverante ao que é verdadeiro e real. Então, lembra daquela ideia de repetere que eu falei, revisitar, revisitar? É essa atenção perseverante. Eu olho de novo, eu olho mais um pouco, e isso eu olho, né, o que é verdadeiro e real, isso origina uma habilidade assombrosa, que é qual? A habilidade de imaginar o que é verdadeiramente possível. E é isso que é a imaginação, o imaginário, né? Então, não somente no sentido de imaginar soluções para problemas reais, que eu preciso de imaginação para isso, mas no sentido também desse que a gente vem mencionando desde o início da live, né? De conseguir compreender coisas que não são materiais, que não são visíveis aos nossos olhos, certo? Então, é muito interessante essa perspectiva do Jane e do Clark por conta disso, né? E eles trazem também, nesse mesmo livro, aqui, eles mencionam um outro texto, que é do Lewis, que aqui em português ele entrou na compilação desse daqui, Deus no Banco dos Réus, tá? Que é a meditação no galpão de ferramentas. Nossa, Nath, mas o que isso tem a ver com formação do imaginário? Você já vai entender. Tá lá na parte 2, né, o capítulo 6 desse livro aqui, do Banco dos Réus, esse ensaio do Lewis, né? E olha só que interessante para a gente fazer uma comparação entre os tipos de leitura, tá bom? Então, primeiro escuta essa história, vai imaginando aí isso que eu vou ler para vocês agora. Lá nos slides tem uma imagem, mas você imagina aí na sua mente. Eu vou ler um trechinho do Lewis para vocês. Hoje passei alguns momentos dentro de um escuro galpão de ferramentas. O sol brilhava lá fora e pela fresta acima da porta estava um raio. De onde eu estava, aquele feixe de luz com partículas flutuantes de poeira era o que mais se destacava no local. Todo o resto se encontrava quase completamente envolto em sombras. Eu via o raio de sol, não as coisas ao seu redor. Então me movi, de modo que o raio apontasse para os meus olhos. No mesmo instante, toda a imagem anterior desapareceu. Eu não via mais o galpão e nem de modo destacado o feixe de luz. Em vez disso, via, emolduradas pela fenda irregular acima da porta, folhas verdes movimentando-se nos galhos de uma árvore lá fora. E atrás dela, a mais ou menos 145 milhões de quilômetros, o Sol. Olhar na direção do raio e olhar para o raio são experiências muito diferentes. Esse é o texto, tá? Do Lewis. Um trecho, né, desse ensaio do galpão de ferramentas. Então, olha só que interessante. O Jane e o Clark vão usar esse ensaio para pensar sobre a leitura de três maneiras,
tá bom? Então a gente vai pegar aí essa metáfora do galpão de ferramentas para ilustrar. A leitura, ela vai ser esse fenômeno do raio de luz batendo dentro do galpão de ferramentas, certo? Então a gente tem aí um primeiro olhar sobre a leitura. Qual é esse primeiro olhar? A pessoa está olhando de fora e está vendo o feixe de luz entrando pelo galpão de ferramentas e iluminando alguma coisa. Vamos imaginar aí iluminando um balde, certo? Ok. Então eu consigo enxergar esse balde somente porque esse feixe de luz está iluminando, tá bom? Então essa é uma primeira maneira de olhar para a leitura, né? A leitura como uma ferramenta que me ajuda a enxergar coisas que eu não enxergaria sem ela. O que eu quero dizer com isso? Ó, lá no galpão de ferramentas, se a luz não batesse no balde, eu não ia saber que o balde estava lá, eu poderia até tropeçar nele, certo? Então, da mesma maneira, se eu não souber ler, se eu não tiver a habilidade de ler, eu não vou ter acesso a um monte de informações que estão lá. É só eu ter a leitura, a ferramenta para conseguir ler e ter essa informação, certo? Esse primeiro tipo de leitura a gente chama de leitura instrumental, tá bom? Aí esse nome já não é do Jane e do Clark, tá? Isso já é uma contribuição nossa aqui. Então, leitura instrumental seria essa primeira maneira de olhar para a leitura, certo? Que tipo de uso eu posso fazer com essa leitura? Ah, eu posso conhecer sobre vários lugares que eu nunca fui, né? Posso ler sobre a África, a Oceania, eu posso ler até sobre épocas que eu nunca estive, que eu não vivi naquelas épocas, mas eu posso ler sobre épocas do passado, né? E posso saber os costumes de lá e tudo mais. Enfim, eu tenho acesso a muitas informações somente se eu souber ler, certo? Então, uma leitura instrumental, ela vai me dar um pouco de conhecimento, ela vai me ajudar a conhecer coisas, ok? Beleza. Agora pensa na experiência lá do galpão, olhando para o feixe de luz. Tira o foco do balde e olha para o feixe de luz em si. Você vai ver ele lá cheio daquelas poeirinhas, né? Que o Leo estava falando, estava mencionando ali que as poeirinhas brilhando e tudo mais. E aí você fica focando naquele feixe de luz, né? E falando assim, nossa, olha como esse feixe é, olha como ele é bonito e tudo mais. Então, isso seria uma segunda maneira de olhar para a leitura. Que maneira é essa? É uma maneira mais analítica, né? Leitura analítica. O que é isso? Eu olho para o texto, aí eu vejo lá, olha, eu vou fazer aqui uma análise sintática desse texto. Vou ver o que é sujeito, o que é predicado, vou ver que tipo de predicado é, vou ver que categorias morfológicas eu posso colocar cada uma dessas palavras. O pessoal da educação clássica, né, que já tem mais conhecimento aí da fase da lógica e tudo mais, pode dizer assim, ó, vou diagramar esse texto, né, e desenhar como que essas palavras estão se relacionando, e isso vai me ajudar a compreender o texto numa outra profundidade. Então, essa é uma segunda maneira muito importante também para a gente aprender a ler direito, né? Então, a primeira, uma leitura instrumental, eu simplesmente conheço lá os fonemas, os grafemas, sei decodificar, consigo ler, consigo compreender. Ok, isso aí é uma primeira leitura. Um segundo tipo de leitura é uma leitura analítica. Eu estou olhando para o feixe de luz, né? Para a ferramenta em si. E aí eu estou falando, nossa, que legal, esse texto ele se estrutura assim, assim, não sei o quê. E eu organizo essa linguagem, esse texto, baseado em categorias, em classificações. Isso me dá uma compreensão diferente do texto, né? Agora, tem um terceiro tipo de leitura, né? E esse é o nosso foco aqui da nossa live, né? Que é uma leitura que vai me ajudar a mergulhar dentro disso. E aí a gente pode comparar lá no galpão de ferramentas a hora que o Lewis coloca os olhos dentro do feixe. Né? Então o feixe de luz está batendo e ele vai, muda de posição e ele entra e olha dentro do feixe de luz para fora do galpão de ferramentas. E o que ele vê quando ele faz isso? Ele vê o mundo exterior, né? Ele vê uma árvore, ele vê o sol, ele vê várias coisas lindas lá fora que dentro do galpão ele nem podia imaginar que existissem. Mas quando ele coloca os olhos, né, nesse feixe de luz e olha para fora, então ele enxerga o mundo de uma outra maneira, ele enxerga coisas que não existem dentro do galpão.
E essa é a terceira maneira de ler, que a gente vai chamar aqui de uma leitura imersiva, né? O que que é uma leitura imersiva? É aquela leitura que tem a capacidade, o poder de tocar o nosso coração, de maravilhar a nossa alma e que ensina pra gente coisas que são eternas, né? Coisas que não são simplesmente do mundo material, tá bom? Então, olha só, vou compartilhar com vocês uma experiência que eu mesma tive de leitura imersiva para vocês entenderem um pouco do que eu tô falando, tá bom? Lá naquele mesmo livro do Peregrino da Alvorada, que eu mencionei para vocês lá no início da nossa aula, né, falando sobre o Eustáquio, na continuação dessa história, quando o Eustáquio, depois que ele vira dragão, ele tenta várias maneiras de se livrar daquela maldição, daquela pele de dragão, daquele corpo de dragão, mas não consegue. E quem vai ajudá-lo é o Aslan, né? O leão. Então ele disse assim: esse é um trecho do Lewis ainda, do Peregrino da Alvorada, tá? Aslan o leão disse: Eu tiro a sua pele. Tinha muito medo daquelas garras, mas ao mesmo tempo estava louco para ver-me livre daquilo. Por isso me deitei de costas e deixei que ele tirasse a minha pele. A primeira unhada que me deu foi tão funda que julguei ter me atingido no coração. E quando começou a tirar minha pele, senti a pior dor da minha vida. A única coisa que me fazia aguentar era o prazer de sentir que me tirava a pele. É como quem tira um espinho de um lugar dolorido, dói para valer, mas é bom ver o espinho sair. Nessa altura, agarrou-me. Não gostei muito, pois estava todo sensível, como um frango depenado, e atirou-me dentro da água. A princípio, ardeu muito, mas em seguida foi uma delícia. Quando comecei a nadar, reparei que a dor do braço havia desaparecido completamente e entendi a razão. Tinha voltado a ser gente. Esse trecho é maravilhoso. Eu li ele, né? Reli ele, porque eu já tinha lido Crônicas de Nárnia na adolescência, na juventude, mas eu voltei para ele durante o momento que eu tive minha primeira filha, né? Que é a Catarina, que eu ainda é a minha primeira filha, porque eu não tive outras ainda, minha única filha, na verdade. E esse momento de puerpério, esse momento de me tornar mãe pela primeira vez, foi algo muito desafiador para mim, muito mesmo, muito além do que eu podia esperar. Eu senti dores e desconfortos, né, que eu nunca podia imaginar que eu ia sentir. Mas ao mesmo tempo, ao longo do processo, né, em que eu ia sentindo essas dores, em que eu ia sendo esticada, né, na minha fé, Deus ia também me mostrando como era grande o amor dele por mim, né? Pelo amor também que ele estava me ensinando a exercer ali pela Catarina, né? Então, ver essas escamas de egoísmo do tipo meu sono, meu horário de sono, meu conforto físico, né? Minha própria aparência, que muitas vezes ela é transformada dentro desse processo, né? Tudo isso foi sendo arrancado de mim, né? E ver essas escamas saindo de mim, esse egoísmo, essa visão centrada em mim mesma, né? Doeu muito, mas ao mesmo tempo é igual o Eustáquio, era uma delícia, porque ao mesmo tempo que era doloroso, a hora que saíam essas escamas, a hora que Deus ia me transformando, me mostrando outras maneiras mais profundas de amar, de me doar e tudo mais, eu ia experimentando um pouco mais a plenitude de Deus, né? E eu ia me transformando mais em gente no sentido de quem Cristo me criou para ser. Cristo não me criou para ser centrado em mim mesmo. Ele me criou para ser alguém que é parecido com Jesus. E na medida em que a maternidade foi acontecendo na minha vida, né, Deus foi me ensinando essas lições e foi me mostrando, né, de uma maneira muito profunda que aquele processo seria sim um processo difícil, doloroso, mas que seria uma delícia e que eu ia desfrutar de muitas coisas dentro desse processo, porque Deus estava me transformando em alguém mais parecido com Jesus através desse processo, né? Então, eu poderia sintetizar essa lição que eu aprendi com Eustáquio lá no Peregrino da Alvorada, nessa leitura que eu fiz, né?
Pensando, por exemplo, que a maternidade é um processo doloroso e árduo, mas é mais prazeroso que tudo na vida. E isso pode ser colocado até do ponto de vista da santificação, né? A santificação é um processo doloroso e árduo, mas que é mais prazeroso que tudo na vida, né? Conforme a gente vai sendo transformado os nossos pecados, sendo libertos dos nossos pecados, a gente vai experimentando essa vida plena, livre em Cristo, né? Então, olha só que interessante. Eu estava fazendo uma leitura completamente, digamos assim, ingênua, né? Tava lendo ali só para que eu gosto muito de Nárnia, só para me divertir, só para ler. Mas ao longo daquela leitura, eu fui imergindo, eu fui olhando e fui descobrindo ali o meu próprio coração. Fui aprendendo coisas, né, que me tocaram profundamente. Eu fiquei super emocionada quando eu percebi isso, né, que eu estava aprendendo. E a gente faz isso o tempo todo quando a gente vai para a literatura, né, para os clássicos, para os contos fantásticos também. Por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês. Vamos pegar os contos de fadas. O que que a gente aprende com a Bela, da Bela e a Fera, né? Uma grande lição que a gente aprende com ela é que uma coisa ela deve ser amada antes de ser amável, né? A gente não consegue ser alguém amável se Deus não nos amar primeiro, né? E é isso que a Bela faz, ela ama a Fera primeiro e aí depois a Fera se torna amável, porque ela foi amada, né? Então, olha que interessante, se a gente for olhando para as histórias, a gente vai entendendo que ali tem verdades profundas que falam sobre o mundo, que falam sobre a vida, que falam sobre o próprio Deus, né? Mas a gente tem que enxergar, a gente tem que fazer essa leitura imersiva. Se a gente fizer simplesmente uma leitura analítica ali olhando todas as classes morfológicas ou simplesmente uma leitura instrumental, só lendo texto por ler, né? A gente não vai chegar nesse ponto. Mas se a gente imergir, se a gente mergulhar naquilo, a gente consegue que aquilo de fato toque a nossa alma. Outro exemplo, Cinderela, né? Ela ensina pra gente esse princípio de que o humilhado, né, e aquele que se humilha, né, ele será exaltado, né? Então isso Deus também fala diversas vezes, né, que se a gente se humilhar debaixo da mão de Deus, ele nos exaltará no tempo devido, de que Deus ama o coração humilde, né? E ele honra isso. Então, a Cinderela, ela tem essa postura, né? No início, ela é serva, ela se coloca à disposição, mesmo que a família, a madrasta lá, as irmãs, né? Elas maltratem ela, né? De certa maneira, a justiça ela vai ser feita e aí no final ela é exaltada a rainha, né? Porque ela se casa com o príncipe e depois se torna princesa e depois rainha. Então, esse final deslumbrante da Cinderela também nos mostra um princípio eterno, né? Outro exemplo, Peter Pan, né? Se a gente pegar a historinha do Peter Pan, viver uma vida significativa depende de ser como uma criança, de olhar para o mundo como uma criança, né? Como é que o Peter Pan vence o Capitão Gancho? Justamente usando aquelas habilidades e armas que ele tinha por ser um menino, né? Então ele vai vencer o Capitão Gancho com esse olhar, né, da infância. E Jesus também fala isso pra gente, né, que se a gente não for como criança, a gente não entra no reino dos céus, né? Então, claro que a gente tem que compreender isso da maneira correta, né? Não é questão de ser imaturo, mas é a questão de confiar, de depender, de olhar para o mundo como uma criança nessa perspectiva, né? Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que todos os clássicos, todos os contos fantásticos, eles trazem verdades dentro deles que mesmo que o autor não é cristão, né, ele carrega isso dentro dele, porque Deus colocou dentro da gente esse desejo pela eternidade, né? Colocou dentro da gente princípios eternos também. Então, quando a gente se expressa, quando a gente escreve, quando a gente produz literatura, isso sai naturalmente, né? Porque a história de Cristo ela tá lá, gravada no nosso coração. Então, a gente pode, com toda tranquilidade, beber, né, de todas essas fontes, de todas essas literaturas, né?
sem ficar com medo, né? Tipo, ai, tem bruxas e tem feiticeiras nessa história, então não vou ler porque eu sou crente. Não, mas tem verdades bíblicas, sabe? Você pode, numa leitura imersiva, aprender muitas lições ricas sobre isso, né? Então, algo também muito importante, né, sobre essa questão da formação do imaginário e dessas leituras, desses, dessas lições que a gente aprende, né, com a literatura, é que ela move os amores do nosso coração, ela move aquilo que é mais interno, né? Então, essas narrativas elas vão personificando alguns dilemas humanos, algumas verdades espirituais, né? Realidades transcendentais, né? Que não são aqui que a gente consegue ver, como a gente falou, mas elas nos impelem a buscar as virtudes nesse âmbito, né? Então, elas vão mostrando pra gente, ó, como agir, né? Diante de uma situação, como agir. Olha como o personagem agiu, que legal, vou agir desse jeito também, né? Vou buscar ser humilde como a Cinderela, vou buscar ser como uma criança, como o Peter Pan, enfim. Então ela vai fazendo com que a gente ganhe um amor pelas virtudes, né? E isso é muito importante, né? Tanto o Douglas Wilson quanto o C.S. Lewis também falam sobre isso, né? Que não adianta a gente simplesmente ensinar virtudes definindo ou obrigando as crianças a fazerem coisas que são boas, que são gentis, que são amorosas. A gente quer que as crianças amem essas virtudes, a gente quer que elas amem a bondade, amem a coragem, amem a fortitude, para que elas busquem essas virtudes dentro do coração delas e não simplesmente sejam legalistas, né? Essa é a diferença. Quando a gente ama a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa mente e tudo mais, a gente busca agradar a Deus porque isso tá lá no nosso profundo do nosso coração, impelindo a gente, movendo a gente para caminhar nessa direção, né? E da mesma maneira com as virtudes, né? Agostinho de Hipona, ele disse o seguinte: não há virtude verdadeira que não esteja ligada ao amor, né? O que ele quer dizer com isso? Ele tem é, aquela ideia muito interessante, né, do ordo amores, né, de que a gente tem que ordenar toda a nossa vida orbitando em volta do amor a Deus, né? Imagina aí o sistema solar, a gente tem o Sol, os planetas orbitando em volta dele e se alimentando ali da energia dele, né? E vivendo por causa desse sol, né? Então é a mesma coisa, a gente tem que orbitar na nossa vida todos os nossos amores, nossos desejos, as coisas que a gente anseia, que a gente espera, tem que orbitar em volta de Deus. Né, do amor a Deus. Então, quando a gente ama Deus, a gente vai amar as virtudes. Quando a gente ama Deus, a gente vai amar a vida que Deus ama, a vida que Deus quer pra gente. Então, essa ideia, né, é muito visível, é claramente visível dentro da literatura fantástica, porque ela vai mover os meus afetos a Deus, ela vai tocar a minha alma, ela vai é, entrar no profundo do meu coração e transformar ali com verdades, né? Então, se essa leitura, essa narrativa fantástica ou um clássico, né, move esses meus afetos, meus amores ao redor de Deus, se ele me ensina lições profundas sobre a vida, sobre a realidade, não tem por que a gente rejeitar ela como cristãos. Ao contrário, né? A gente tem que beber nesse banquete e comer nesse banquete da literatura, para que a gente possa, de fato, criar pessoas, né, ter um projeto educacional que vai muito além das exportações, importações e escoamento de água, né, mas que olha para o coração, que olha para os amores, para os desejos, para a ideia de uma pessoa virtuosa que pareça com Cristo, né? Tudo isso só é possível se a gente caminhar esse passo a mais. Então não adianta a gente somente ter na nosso projeto educacional um projeto de aprender a ler, né? Não adianta simplesmente a gente ter uma leitura simplesmente instrumental, né? Para
tô lendo aqui, tô conhecendo sobre as coisas. Não adianta também a gente ter somente uma leitura analítica, embora a leitura analítica hoje em dia já seja bem escassa dentro da pedagogia moderna, né? A gente quase não estuda gramática mais, porque tudo é relativo, né? Então, também é uma ideia que tem sido menosprezada dentro da educação moderna, mas isso seria tema para uma outra live, né? Então, a gente não pode desprezar essa leitura analítica, que olha para as classes gramaticais, que olha para uma análise sintática, ela é muito importante também, mas a gente tem que priorizar dentro dessas leituras, né? Dessas três maneiras de leitura que a gente mencionou ao longo da aula, a leitura imersiva. Isso tem que estar no nosso currículo. Os alunos, eles têm que ter tempo, né, de ler desse jeito, de imergir dentro, de mergulhar ali, viver aquele personagem, viver os dilemas dele, aprender essas lições que ele vai poder levar para a vida dele, né? Então, é por isso que a gente diz que é o cordão de três dobras, né, dentro da leitura, né? Cordão de três dobras, mencionando aquele texto lá de Eclesiastes, né? É uma brincadeirinha aí que a gente fez. Então, pensando nesse cordão de três dobras, que cordões são esses, né? A gente tem a leitura instrumental, que é o aprender a ler e tudo mais, a leitura analítica, que é essa questão mais gramatical e tudo mais, e a gente tem a leitura imersiva, que é esse mergulhar na obra. A gente não pode deixar nenhuma dessas três de lado. Essas três, elas vão garantir que a gente leia os textos de fato e que esses textos venham a transformar o nosso coração, né? Como o Jane e o Clark falaram lá para a gente naquela citação que a gente mencionou também, vai se transformar, vai enriquecer, amadurecer a nossa memória e vai transformar em um poder de imaginar o que é verdadeiramente possível. É assim que a gente forma o imaginário, através das narrativas, da literatura, tá bom? Então, a educação clássica, né, que tem como fundamento a palavra de Deus, que tem como a tradição as artes liberais e como objetivo essa enculturação, ensinar a cultura, né, do reino de Deus, que é a paideia cristã, a paideia do Senhor, pode se servir fartamente nesse banquete da literatura fantástica, tá bom? Não tenham dúvidas em relação a isso. Leiam para os seus filhos, leiam muito para eles, para os seus alunos, leiam clássicos, leiam contos fantásticos, leiam todo tipo de literatura. Claro que a gente tem que ter um certo crivo, né? Porque hoje em dia também tem muita coisa ruim sendo produzida. E qual que é o crivo que normalmente eu dou, que eu falo assim para as pessoas, né? Como selecionar boas literaturas? Primeiro, leia, você que é pai, você que é professor, nunca pegue um livro e fala assim: "Ah, vamos experimentar esse livro juntos", né? E começa a ler junto com a criança. Às vezes você não sabe nem que aquela obra tem, sei lá, cenas de violência que não são apropriadas para aquela faixa etária, ou cenas também de romance que também não são apropriadas às vezes. Então você tem que ler primeiro, né? Antes de ler para sua criança, leia você. Veja se aquele conteúdo é algo que você deseja que os seus filhos, que seus alunos tenham contato, né? E em segundo lugar, né, faça você a sua leitura imersiva sobre aquilo que você vai ler para as suas crianças, para os seus alunos, para que você mesmo tire essas lições, que esse texto, né, essa narrativa toque a sua alma e que quando você vai ler para eles ou ler com eles, você já vai com um amor por aquilo, uma empolgação por aquilo, né? Porque isso também é, tem muito a ver com esse deslumbramento, a maneira como a gente lê, a maneira como a gente transmite, né? A literacia no nosso, na nossa casa, na nossa sala de aula, ela tem a ver de fato com a maneira como a gente se relaciona com esses textos, né? Então, vá para eles deslumbrados, porque eles vão se deslumbrar também, né? E aí, leia muito, né? A gente tem outras aulas, não vamos mencionar isso hoje, não dá tempo, a nossa live já está acabando, inclusive, mas temos outras aulas que falam sobre isso, sobre como ler, em que contextos ler. Acho que tem até
salvo no YouTube alguma coisa sobre isso aqui no canal da Classical Press, sobre literacia, sobre como ler em voz alta e tudo mais, mas leiam em voz alta. Gente, isso tem que ser um hábito. Dentro da família cristã, isso tem que ser um hábito. Ler todos os dias em voz alta para os seus filhos, né? Leia na maneira como eles estão ali no início, né? Por exemplo, a Catarina, que vai fazer 2 anos agora, leia coisas de todo tipo, né? Histórias de todo tipo. Histórias mais de criança mesmo. Eu leio para ela também em voz alta enquanto ela tá brincando, algum livro de capítulos que seja legal. Eu sei que ela não vai prestar atenção em tudo, tudo, tudo agora, mas é muito legal ela já ir tendo contato com esse universo, né? Com esse ver além do que os olhos enxergam, né? Então a gente vai sempre caminhando nessa direção de trazer o contato com a maior quantidade possível de narrativas e literatura, tá bom? Bom, acho que é isso que eu tinha para passar para vocês. Eu coloquei também lá no YouTube, como eu falei para vocês, né? Lá no YouTube, no canal da Classical Press, temos os slides, tá bom? Então, essa mesma aula aqui que eu tô falando no Instagram, ela tá salva lá no YouTube, vai ficar salva lá. E você lá também tem o recurso dos slides. Então, isso ajuda você também a estudar. Depois, se você quiser revisar alguma coisa e tudo mais, tá lá. E para finalizar a aula, eu coloquei essa revisãozinha pensando no esqueminha de Efésios, né? Efésios 4 tem aquele texto que fala do despojar-se do velho homem, renovar o nosso entendimento, né? E revestir-se do novo homem. Então, essa ideia de que a nossa transformação de mente, ela tem sempre que abandonar uma prática errada, mudar no nosso pensamento, né, aquilo que a gente pensava errado, aquilo que era enganoso, mentiroso, e substituir por uma prática piedosa. Então, o que a gente tem que mudar no nosso pensamento? A gente tem que abandonar essa ideia de que literatura fantástica é ruim ou é inútil, tá bom? Ou é só entretenimento. Não, mentira. Isso é o que a educação moderna tem dito, né? Tem ensinado. Ela matou o deslumbramento, ela matou a imaginação. E a imaginação também, uma coisa que eu não falei na hora que eu estava explicando sobre imaginação, mas que é muito importante também, é essa ideia de que a educação moderna tem essa ideia de que imaginar para a criança ser criativa e tudo mais, você tem que dar vários materiais e deixá-la se expressar. Gente, isso é mentira. A criança não vai aprender assim do nada, não existe isso. Você tem que dar uma base para ela, né? Então, imaginação não é sobre se expressar, tá bom? Imaginação é sobre ter uma boa memória e é sobre alimentar a memória, o que você conhece, aquilo que é parte de você, com boas coisas, né? Com bons livros, com boa literatura, com essa ideia de 3 dobras, né? Na literatura ler instrumental, que é somente a leitura mesmo, né? Saber ler, ler de maneira analítica, estruturando ali uma análise sintática, morfológica, e ler de maneira imersiva, que é esse mergulhar dentro da obra, que é esse se deleitar com aquilo que a gente está lendo, né? Essas boas narrativas, elas vão direcionar os nossos afetos a Deus e vão cultivar a piedade no nosso coração. E na prática, o que você tem que fazer? Garantir esses três tipos de leitura. Então, seja homeschool, seja escola, que essas 3 leituras estejam lá no seu currículo, estejam lá na sua rotina, na sua matéria de literatura, se assim você quiser, né? Que você priorize essas 3 leituras, para que você não fique só com uma ou só com duas e perca o que é essencial, tá bom? Bom, acho que é isso. Agradeço muito aí a atenção de vocês, o tempo que vocês dedicaram para assistir esse conteúdo. Convido vocês também, quem não conhece ainda os nossos materiais, aí lá na nossa loja tem bastante coisa legal. Tem muito essa perspectiva de narrativas dentro de todos os currículos, né? Aqui na Classical Press a gente estuda história, por exemplo, com narrativas, né? Então a gente tem um livro, por exemplo, no
fundamental, que sobre a história, desde a criação até a história da Reforma Protestante, né? É uma história fictícia que são dois amigos, né? Chama Páginas da História, e eles vão viajando pelos eventos e vão conhecendo as coisas que aconteceram, discutindo sobre as diferentes interpretações que pessoas fizeram ao longo da história, vão vivendo isso, é muito legal. E é através dessa narrativa que a gente tira todos os conteúdos de história para serem estudados no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto ano, né? Então, cada livro ali de cada série, né, tem um foco específico, tipo, segundo ano a gente estuda Antigo Testamento junto com o desenvolvimento do Antigo Egito, enquanto a gente está lendo a narrativa do Páginas da História. Aí no terceiro ano a gente estuda o Novo Testamento, a Grécia e a Roma, né? Então a gente vê ali tudo isso ainda lendo Páginas da História. Chega no quarto ano, a gente estuda a Idade Média, o Renascimento e a Reforma. Só um exemplo para vocês verem como um currículo de história ou de geografia, por exemplo, a gente tem o Lendas e Legendas também. Todo Lendas e Legendas, todo ano, tem uma narrativa que eles vão viajar para algum lugar do mundo, né? O Senhor Latitude, o Senhor Longitude, e ao conhecer esses locais, nós vamos estudando no livro de atividades junto com a narrativa. Lê a narrativa, mergulha naquele universo e tudo mais, e no livro de atividades a gente vai fazer as receitas daquele local, vai conhecer a geografia física daquele local, vai conhecer os povos que habitam lá. Então a gente vai imergindo mesmo em todo aquele conteúdo. Então o nosso material todo, né, até a alfabetização, né, os sons da criação, tem uma narrativa principal e essa narrativa que vai apresentar todos os fonemas, todos os grafemas para serem estudados. E aí a gente tem atividades para fazer junto. Então, essa ideia de ter uma narrativa central que conduz o currículo, que abre as portas para todo o conhecimento, né, de onde a gente vai tirar todos os conteúdos que a gente vai estudar, acadêmicos e tudo mais, vem justamente dessa perspectiva, né? Então, de que é muito importante a formação do imaginário, de que isso é o essencial. E essas obras, elas não são simplesmente pragmáticas, no sentido de dizer assim, ó, elas servem para o conteúdo acadêmico. Não. Elas servem para nutrir o imaginário e para alimentar a piedade, os amores, né, no coração da criança. Mas a gente também usa, né, como portas para a entrada de todo o conhecimento acadêmico. Então a gente alia o amor, o afeto, o deslumbramento pelo conhecimento que vem através dessas narrativas, junto com os conhecimentos acadêmicos que eles já iam ter que estudar, né? Então vira uma coisa muito legal. Então a gente cria crianças que não simplesmente se aproximam do conhecimento com um objetivo pragmático, cético, cínico, né? Ou de querer se aproveitar daquilo, mas pelo contrário, elas vão amando aquilo, elas vão se deslumbrando, e no coração delas vai ganhando essa ideia de humildade, no sentido assim, nossa, isso tudo é tão maravilhoso, esse conhecimento é tão incrível, né? Eu sou tão pequeno diante desse Deus que providenciou essa história, desse Deus que fez tantos povos, tantos lugares diferentes. Então, ao invés da gente criar o que a gente falou, né, do projeto educacional moderno, né, essa ideia de se apropriar do conhecimento para ter algum benefício econômico, a gente simplesmente se aproxima do conhecimento para cultivar esse conhecimento que Deus nos deu, né, que Deus revelou a nós, e para amar esse conhecimento, e que esse conhecimento transforma quem a gente é, o nosso coração, nossa perspectiva de vida, nossa cosmovisão. Então é muito além do que conhecimento acadêmico, percebe? É muito além. Bom, acho que é isso. Já me estendi demais. Vou encerrando por aqui. Convido vocês para irem lá no YouTube, como eu já mencionei, para conhecer os nossos materiais da Classical Press. E se você quiser saber mais também, nós estamos lançando esse ano um sistema de ensino que pode ser usado tanto para escolas
quanto para famílias educadoras. Você tem bastante informação sobre isso aqui no nosso feed, tem um grupo de WhatsApp que você também pode entrar através do link da nossa bio, tá bom? E aí, lá você tem todas as informações sobre isso, que vai utilizar esse currículo com essa mentalidade que eu mencionei aqui, que eu expliquei direitinho, tudo isso no nosso sistema, tá bom? Então, tchau, pessoal, boa noite, Deus abençoe vocês e espero que tenha sido um tempo proveitoso aí para todos. Tchau, tchau.